Oi, Rabisque! Que bom que você está aqui na aula 3 do minicurso Agora Vai, você organizado em 2022. A gente já está muito orgulhosos de você ter chegado até aqui. Eu sou a Mila e eu sou a Ká, e esse é o Projeto Rabiscos, um espaço na internet onde a gente defende com garras e dentes um estudo efetivo e saudável. Exatamente. Antes de a gente dar prosseguimento para nossa aula 3, a gente quer fazer um breve resumo do que você aprendeu até aqui. Na aula 1 você aprendeu por que se planejar e a importância do planejamento. Já na aula 2 você entendeu como não se planejar, como fugir dessas ciladas de planejamento. E agora, obviamente, você vai aprender como de fato se planejar. E aqui a gente vai te apresentar o que é, na nossa opinião, a melhor maneira de se planejar, que é o planejamento semanal. O planejamento semanal ele é feito em 3 passos super simples, que aqui no vídeo a gente vai explicar para você em detalhes microscópicos. Você pode ter a impressão de que planejar a semana é um projeto muito cansativo, muito demorado, mas na verdade a gente gastou menos de 25 minutos para planejar e a gente tem prova disso nos estudos. Exatamente, a gente provou para vocês que para ser uma pessoa planejada e organizada você não precisa de muitos minutos da sua semana, você precisa gastar muitas horas e horas se planejando. 25 minutos já basta para você planejar a sua próxima semana e ficar muito mais tranquilo. Bora então aprender quais são esses 3 passos milagrosos, maravilhosos que salvam a nossa semana. Karina, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para você se planejar a sua semana é muito simples, é o calendário mensal. Pode até parecer um pouco estranho assim, mas eu planejar minha semana começa pelo calendário mensal? É exatamente isso. A gente dá um passinho para trás para olhar para o nosso mês e a gente vai registrar nesse passo aqui os compromissos do mês. O que são compromissos? Compromissos são aquelas tarefas que possuem data e horário. E um exemplo de compromisso, um exemplo clássico, é simplesmente um dentista, porque ele tem uma data específica para acontecer e uma hora também. Você pode pensar, por exemplo, numa terapia, numa aula ao vivo, num evento, numa reunião. Então são tarefas que você precisa fazer elas em determinada data e determinado horário. Não pode ser um pouquinho mais cedo nem um pouquinho mais tarde. E aqui eu gostaria de lembrar 3 coisas que eu acho muito importante quando a gente fala de calendário mensal. A primeira delas é que se você nunca planejou a semana, o seu primeiro contato com o planejamento é aqui que você começa. Você começa tirando os compromissos da sua cabeça, do papel, de lugares diferentes, e você vai passar isso para um único lugar. Então, para um lugar que vai ter todos os seus compromissos anotados e atualizados. Isso é muito importante. Você precisa sempre atualizar com frequência esse compromisso para você nunca se perder. Então, qualquer pessoa deu uma demanda, você recebeu uma aula, você recebeu qualquer compromisso, você já pega o seu calendário mensal e você já atualiza isso. Isso facilita demais os próximos passos. Mas eu gostaria de lembrar também que você pode não colocar só compromissos, né, coisas que tem data e hora, mas outras coisas, por exemplo, datas de entrega, limite de projeto, limite de qualquer coisa, são coisas que você pode inserir sim no seu calendário mensal. Você não só pode, como deve. É uma coisa muito interessante de se fazer. E lembrando que você também pode usar tanto ferramentas digitais quanto físicas para poder fazer essa parte. Você pode manter esses seus compromissos anotados no Google Agenda, por exemplo, que é digital, é uma ferramenta do Google para você se planejar, mas você pode manter realmente anotado no papel. Todo planner, toda agenda que você tem, ele geralmente no inicinho desse planner, geralmente tem um calendáriozinho do mês com uns espacinhos, uns quadradinhos para você colocar os compromissos. Então você pode usar essas 2 ferramentas, tanto física quanto digital. Aí você escolhe o que você preferir, não necessariamente isso de que planejar precisa ser no papel ou só no físico. Você pode escolher aquilo que mais te favorece. E com isso a gente chega para o nosso segundo passo para planejar a semana, que é o despejo. Como que faz o despejo? O despejo, como o próprio nome diz, é simplesmente pegar uma lista de papel ou físico, ou uma lista no digital e simplesmente despejar todas as tarefas que você precisa fazer. Então, o despejo é muito importante que ele inclua todas as áreas da sua vida. Seja uma área profissional, uma área pessoal, tudo que você precisa fazer na próxima semana precisa ser incluída no despejo. Então você pode colocar, por exemplo, tarefas domésticas, tarefas do trabalho, da escola, tarefas como, por exemplo, buscar crianças na escola, assistir tal aula, fazer tal resumo, entregar tal projeto e ir em tal reunião. Você pode sim repetir os compromissos para o despejo, então para colocar tudo, você não precisa ter nenhum filtro para você fazer o seu despejo. É realmente importante que o seu despejo, a sua lista de despejo, ela realmente reflita verdadeiramente o que você precisa fazer na sua próxima semana. Se tem alguma tarefa que você esqueceu de colocar, que você colocou, se você não colocou de forma ativa, o seu planejamento está sendo feito de uma forma errada. Porque o seu planejamento ele precisa realmente abarcar, ele precisa refletir todas as áreas da sua vida, ele precisa refletir quem você é. Então, se você não esquece de colocar alguma tarefa, alguma área da sua vida, esse é um planejamento que não está sendo eficiente.
Esse é o erro que a gente geralmente comete no início. A gente começa a anotar só as coisas do trabalho, só as coisas da escola. A gente esquece que a gente não é só um funcionário, que a gente não é só um estudante. A gente tem tarefas domésticas, a gente tem que cuidar do pet. Então, o despejo, ele inclui todas as tarefas. E aqui é bom lembrar que nenhuma tarefa é boba demais para colocar. Tirar o lixo para fora, qualquer tarefa, ela deve entrar no despejo. Então a Karina falou, se você não coloca uma tarefa no despejo, esse planejamento ele não está sendo eficiente, porque ele não reflete quem você é. Então você precisa realmente se enxergar no seu despejo. Aqui, eu consigo enxergar nesse despejo, nessas tarefas, todas as áreas da minha vida? Sim, esse está sendo um planejamento 10 de 10. Exato. E esse passo você precisa fazer ele semanalmente. Ao contrário do último passo, que é o calendário mensal, que você pode simplesmente manter ele atualizado, nesse passo aqui, que é o despejo, você precisa sempre fazer ele semanalmente. Você vai sentar para poder planejar a sua semana, a primeira coisa que você precisa fazer é montar essa lista de despejo. Então, toda semana você precisa fazer uma nova lista de despejo. E assim a gente já chega no passo 3. O passo 3, que é o que eu considero mais intuitivo, é você distribuir as suas tarefas. Então, se no despejo você fez aquela grande lista com aquelas tarefas de todas as áreas da sua vida, agora chegou a hora dessas tarefas irem para cada dia da semana. Esse passo, como eu já disse, é um passo intuitivo, mas aqui a gente quer ter esse cuidado de passar para vocês os exemplos que a gente usa no nosso dia a dia. Como que eu faço esse passo, essa distribuição das tarefas que eu coloquei no despejo? Eu começo sempre colocando os compromissos fixos. Eu tenho aulas de manhã, geralmente, de 7h30 até as 11h. Então, a primeira coisa que eu pego para planejar minha semana é pegar o meu planner e já colocar todas essas aulas que eu vou ter, essas tarefas de manhã. Porque assim eu consigo já entender qual é o espaço da minha semana está comprometido. Aí, às minhas tardes, eu já consigo ver quais são as tarefas que vão poder entrar ali. Mas não é regra, você faz diferente, né, Karina? Exatamente, porque eu, ao contrário da Camila, eu não tinha aulas muito fixas, né? Eu tinha aulas de manhã, à tarde, então eu não tinha um horário só de manhã ou então só à tarde. Então era um pouco bagunçado nesse sentido. Então o que eu faço é simplesmente começar essa parte de distribuição das tarefas anotando os compromissos. Seja de manhã, seja à tarde, seja compromisso fixo ou então compromisso esporádico, eu anoto eles para começar esse meu passo 3. E só depois eu venho preenchendo a minha segunda-feira todinha, então preencho minha segunda-feira de manhã, depois à tarde, depois à noite, para passar para minha terça-feira e assim por diante. Então eu começo colocando os compromissos fixos e depois eu começo na minha segunda-feira de manhã e vou até minha sexta-feira à noite. Então você já deu para notar que a gente começa sempre começando pelos compromissos fixos. E aqui é uma regra que você precisa guardar bem, que quando você consegue primeiro planejar os compromissos fixos, você entende qual é o tempo que sobra. Exato, essa distribuição das tarefas é feita a partir das lacunas que sobram a partir dos compromissos fixos. Então você começa com os compromissos fixos para você ter uma noção assim, quais são as brechas, quais são as lacunas da minha semana que eu posso colocar essas outras tarefas que não tem data ou horário específico para acontecer. Essa é a lógica por trás desse passo 3. Um cuidado que a gente tem que ter nesse passo é ser cuidadoso no equilíbrio. Uma coisa que a gente costuma fazer é sempre colocar a maior quantidade de compromisso na segunda-feira, pensando assim, fazer tudo na segunda-feira para eu ficar livre, mas o que acontece é que a gente se banana tudo logo na segunda-feira, já tem uma semana péssima, porque acha que deu tudo errado logo na segunda. Uma coisa que é bom a gente fazer então é tentar deixar todos os dias da semana com a mesma quantidade de tarefas. Então, supondo que você tenha 20 tarefas para fazer, deixa cada dia com 4 tarefas, 5 no máximo, porque aí você vai conseguir ter uma semana equilibrada. Você vai trabalhar ou estudar demais num dia e ficar mais folgado no outro. Tenta equilibrar os seus dias, realmente fazer um planejamento que seja realista. Não adianta nada a gente colocar muitas tarefas no dia, muitas tarefas na segunda-feira, para ficar livre, achando que vai ficar livre logo na segunda-feira, sendo que já passa a semana inteira com raiva, porque o planejamento é uma coisa que não presta, é uma coisa que não funciona, uma coisa que dá errado logo na segunda-feira. Então, eu não sirvo para planejamento, eu não dou bem com isso, sendo que, na verdade, esse papinho de quantas mais tarefas eu colocar no dia, melhor eu vou estar motivado, mais eu vou estar motivado, esse papinho não existe, gente. Esse papinho é furada. Porque se você colocar muitas tarefas no dia e você não conseguir cumprir elas não vão ter te motivado. Você simplesmente vai passar o dia inteiro estressado e frustrado consigo mesmo por não ter feito aquelas tarefas. E agora a gente vai passar pro finalzinho do nosso vídeo, a gente vai dar algumas dicas gerais para o planejamento semanal. E a primeira delas é um pouco básico, mas vale a pena dizer. O óbvio precisa ser dito. Que é o seguinte, é muito bom você separar um dia específico da sua semana para você planejar a semana. Porque assim você consegue criar um ritual, você consegue criar um hábito para poder planejar a semana e isso se torna muito mais fácil para você planejar a semana cada vez em um dia. Vamos supor, uma semana você planeja na sexta-feira, na outra você planeja no sábado. Com isso você vai criar um hábito de planejar a semana.
Então você pode escolher, por exemplo, eu vou sempre planejar minha semana na sexta-feira, então no sábado, então no domingo, até mesmo segunda-feira de manhã. O importante é você fixar esse dia e, se possível, também ter o mesmo horário para poder planejar a sua semana. Isso vai fazer com que essa criação de um novo hábito, de planejar a semana, seja muito mais fácil. Mas não é só isso, uma dica que a gente queria trazer para vocês também, pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, é de criar mini recompensas para algumas tarefas difíceis. Então, imagine uma tarefa difícil para você. Para mim, é arrumar casa no sábado. Eu detesto, é uma coisa que eu tendo a procrastinar demais. Eu acordo, fico enrolando, é uma coisa que eu geralmente me enrolo bastante para fazer. Imagina essa tarefa, a sua versão dessa tarefa. Imaginou? Vamos continuar. E o que eu geralmente faço? Eu geralmente crio uma mini recompensa para essa tarefa muito difícil. Então, por exemplo, se eu arrumar a casa até as 2 horas da tarde, eu vou me recompensar fazendo uma comidinha muito gostosa. Eu vou me recompensar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa legal. Então, essa mini recompensa que eu crio, geralmente me motiva demais. 2 horas que eu precisava terminar, termina 1 hora. Eu termino muito mais cedo, porque eu fico muito mais motivada. Eu sei que se eu fazer aquela tarefa, que de início parece difícil, eu vou ser muito recompensada. E isso a gente pode usar pra tudo na vida. É uma coisa que realmente é ótima, é um truquezinho mesmo, uma carta pra gente ter sempre na manga, pra gente conseguir lidar com tarefas difíceis com um pouquinho mais de leveza. Você pode aplicar, inclusive, essa lógica de se recompensar após uma tarefa para planejar sua semana. Então, vamos supor, nossa, é muito chato pra mim sentar no computador e fazer a minha lista de despejo para depois planejar minha semana. É horrível pra mim, péssimo, eu não consigo planejar de jeito nenhum. Você pode, então, criar uma mini recompensa para você planejar sua semana. Então, você planeja sua semana, após isso, vocês dão um jeito de usufruir de uma recompensa, seja dar uma pausa nas suas tarefas, seja comer uma comida gostosinha, seja fazer uma ligação, qualquer coisa que faça sentido pra você. Mas que seja uma coisa que te dê motivação, que vale a pena você passar por uma tarefa chata que você não gosta para obter essa recompensa. É um truquezinho mental que vale muito a pena a gente testar. Testem e conta pra gente nos comentários. E assim, a gente chega ao final da nossa aula, e todo final da aula, como você provavelmente já deve saber, a gente tem o Mona Massa Rabisquer, que é aquele exercício para você colocar em prática o conteúdo que você aprende com a gente no mini curso. Provavelmente você já deve estar adivinhando qual que é esse Mona Massa Rabisquer, né? Tá muita cara, tá? Que planejar a semana, gente. Se aqui no vídeo você aprendeu os passos teóricos, né, para poder planejar a sua semana, para fazer um planejamento semanal, agora chegou a hora de você efetivamente colocar isso em prática. Não importa o dia que é hoje, não importa se hoje é quarta-feira, se hoje é quinta-feira, se hoje é terça-feira, você vai planejar a sua semana, você vai conferir lá o seu calendário mensal, vai fazer o seu despejo, vai planejar a semana, vai planejar os restos dos dias que tem. Eu tenho certeza que você vai terminar essa semana muito mais tranquilo, sentindo muito mais produtivo do que se você não planejasse a sua semana. E com isso a gente pode finalizar nessa nossa aula, mas antes disso quero lembrar vocês mais uma vez que dúvidas e comentários você pode deixar nos próprios comentários do YouTube. A gente vai tentar responder todos esses comentários, essas dúvidas, o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Não sai dessa aula com alguma dúvida, não tem algum passo, não sabe como que usa isso muito bem, converse com a gente nos comentários que a gente vai ter o prazer em te responder. Muito obrigada por assistir até aqui, a gente te espera na próxima aula, que é a aula 4 do mini curso. Até lá! Até lá, gente. Tchau, Beijo. tchau.